Bom, rapaziada, chegando aqui no canal pra gente repercutir essa vitória do Internacional, 1-0 contra o Ceará aqui no estádio Beira-Rio, uma vitória importantíssima dentro do Campeonato Brasileiro, que teve altos e baixos, é verdade, dentro do jogo, dois tempos bem distintos, uma grande atuação do Alan Patrick, disparado o melhor em campo, e outras questões para a gente abordar nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nada. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também, se tu não tem registro ainda. No meu primeiro comentário fixado tem o link da KTO, entra nele e faz a tua fezinha. Eu fiz uma aposta de 2-0 Inter, ficou no 1-0. Acho que pelo primeiro tempo poderia ter sido 2-0, mas talvez pelo segundo o Ceará pudesse ter feito algum gol. Enfim, a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, gente, em relação à vitória do Internacional e principalmente o time que começou, sem nenhuma surpresa, tá? O Bernabé foi titular como a gente projetava, o Thiago Maia foi mantido como primeiro volante da equipe, seguiu como titular, então não teve nenhuma surpresa em relação ao time do Inter que entrou em campo. Em postura, teve uma evolução do jogo do Vitória para o jogo de hoje, tá? O Inter começou em cima do Ceará, criou grandes chances nos primeiros 10 minutos, com menos de um minuto, tem a grande chance do Inter no primeiro tempo, que é uma das grandes chances, né? Porque foram mais de uma. O passe do Alan Patrick, perfeito, menos de um minuto de jogo para o Wesley, que chega finalizando por baixo, o goleiro do Ceará faz uma baita defesa. Depois tem ainda um chutaço do Aguirre no travessão, uma bola no pico da grande área pelo lado direito, a bola vem rápida e ele finaliza no travessão. Depois ainda tem uma bolaça em profundidade do Alan Patrick pro Bruno Henrique, que ficou sozinho quase que na pequena área, e ele acabou titubeando para chutar porque ela estava meia altura a bola, então ele espera e perde o tempo de chutar ela e não consegue fazer o gol. Isso com 10 minutos de jogo, tá? E 0-0, e o Inter criando todas essas oportunidades que eu citei. Só que o Inter mudou de postura lá na frente, mas lá atrás estava deixando algumas sobras de espaço para o Ceará. O Ceará também criou oportunidades no primeiro tempo, tá? Teve pelo menos 3 oportunidades, teve uma bola na trave, um lance do Pedro Raul que ele dribla o Rocher, dá o passe e tem um chute que o Vitão salva em cima da linha, mas aí foi marcado impedimento. Mas foi uma outra grande chance criada no campo pela equipe do Ceará. E aí, aos 15 minutos, tem um passe absurdo do Alan Patrick para o Borré finalizar e o goleiro fazer uma outra grande defesa. Então, com 15 minutos, o Inter tinha 4 chances claras de gol a seu favor, uma clara mudança de postura do setor ofensivo do Internacional, com o Alan Patrick carteando, gerando situações de gol, tá? Dessas chances aqui, todas elas passaram de alguma forma pelos pés do Alan Patrick, seja em finalização, seja em assistência dele. Então foi um jogo, olha, beirando a perfeição do Alan Patrick hoje pela manhã aqui no estádio Beira-Rio, tá? E aí vem um gol do Internacional aos 23 minutos com um passe errado do Bruno Henrique. Ele erra o passe e aí vem aquela vaia ali para ele, só que logo depois, 5 segundos depois, ele rouba a bola que ele perde pro Pedro Henrique, rouba do Pedro Henrique, dá um passe em profundidade pelo Borré, que é um atacante que consegue muito sair da área, né? Ele sai ali, fica na beirada da grande área pelo lado direito, carrega essa bola para a linha de fundo e faz um corte fenomenal no zagueiro, que fica com a bunda caída no chão, e ele dá o passe. E o Alan Patrick chega batendo depois dessa baita assistência do Borré e abre o marcador para o Internacional aos 23 minutos. Depois do gol do Inter, tá, o jogo ficou um pouco mais morno, tá? O Inter ainda tinha as principais tomadas de decisão, postura do jogo, controle de bola. O Ceará tentava em algumas escapadas rápidas, em triangulações em cima do Bryan Aguirre de um lado e do Bernabé do outro, mas sem criar grandes chances. Tem um momento do primeiro tempo que me chama muito a atenção, que é a mijada que o Alan Patrick deu no Carboneiro. O Carboneiro não foi bem hoje de novo, tá? Eu vou dar um desconto que ele tá voltando de lesão, ele não jogava desde abril, mas contra o Vitória ele não foi bem, e hoje eu não gostei do Carboneiro também, tá? Pra mim não fez uma boa partida, bem discreto, e correu o risco de ser expulso. Até acho que não foi pra expulsão o que ele fez no primeiro tempo, e pra quem não viu, ele tá sendo marcado, se eu não me engano, pelo Galeano ou por outro jogador do Ceará. Ele domina a bola de costas para marcação, ele vai tomando ferro, vai apanhando até o meio de campo do Inter, só que ao invés dele soltar a bola, e ele tinha o Alan Patrick, ele tinha o Thiago Maia para soltar a bola, ele não solta a bola, ele prefere deixar o braço e fica segurando a bola para deixar o braço no rosto do jogador do Ceará.
Ele toma o amarelo, mas ele poderia ter sido expulso. E aí o Alan Patrick dá um xixi nele, o Borré também, uma cobrança que tem que ser feita pelas lideranças. Porque imagina se, com 1-0 pro Inter, o Ceará criando algumas chances, saindo em escapadas rápidas, o Carboneiro é expulso. Ele ia prejudicar todo o plano do time do Roger Machado, tá? Então, por pouco, ainda bem que não foi expulso, o Carboneiro seguiu em campo e, inclusive, voltou para o segundo tempo, tá? Só que daí, o segundo tempo é muito diferente do primeiro. Primeiro tempo eu citei mais de 4, 5 oportunidades claras de gol, de grandes chances criadas para o Inter, com o Alan Patrick muito bem. Posso citar o Aguirre muito bem no primeiro tempo, o Bernabé também, outros jogadores do Inter, tá? Gostei do Thiago Maia, o Bruno Henrique, eu acho que ele teve altos e baixos dentro do jogo, mas mais altos do que baixos, tá? O Wesley eu gostei, muito participativo também. O Borré, cara, é um centroavante que sai da área para jogar, para fazer pivô. Já falei várias vezes aqui no canal como eu acho o pivô do Borré muito bom. E vamos lá, é um jogador de muita qualidade. Então, assim, o primeiro tempo do Inter é muito bom. É um primeiro tempo que o Inter mereceu vencer o Ceará, talvez por mais do que 1-0, talvez 2 ou até 3, tá? Só que o segundo tempo é completamente diferente. O Roger volta com a mesma equipe, a intensidade do início parecia a mesma. Tem até uma falta muito bem cobrada pelo Alan Patrick, que o goleiro do Ceará, que fez uma boa partida hoje aqui, espalma para fora, tá? Mas o jogo estava muito truncado, muito faltoso. E aí, o Inter tentava colocar velocidade nos seus pontas para chegar e criar algumas oportunidades. Tudo muito em volta do Alan Patrick, tanto que o Alan Patrick fica os 90 minutos e o Roger faz trocas em vários jogadores ao redor do Alan Patrick, mas sem tirar o jogador que estava muito bem, estava voando no jogo. Ele tira o Bruno Henrique e bota o Luiz Otávio. O Bruno Henrique sai muito aplaudido, tira o Carboneiro e bota o Tabata. O Luiz Otávio, ele até faz umas faltas ali no início, desde que ele entrou em campo, mas eu gostei do jogo do Luiz Otávio, tá? No final ali ele tem alguns desarmes bem interessantes, é um garoto ainda, primeiro volante, que eu acho que tem que receber mais minutos do Roger. Ele bota o Ener Valencia, que em determinado momento do jogo foi sonoramente vaiado aqui no Beira-Rio. Cara, eu tento torcer pelo Ener Valencia, mas assim, é difícil, cara. É difícil, ele entra desligado, ele pega uma bola, baixa a cabeça e sai correndo e é desarmado, é sempre o mesmo tipo de jogada, sempre o mesmo tipo de foco. Eu não sei o que acontece, de verdade, não sei o que acontece com o Ener Valencia no Inter. O Ener não entra bem, o Gustavo Prado entra muito discreto na vaga do Wesley e o Diego Rosa entra mal na vaga do Thiago Maia. Tá? Eu até me perguntava aqui durante o jogo, por que o Diego Rosa não ganha oportunidades do Roger? Hoje eu entendi. O Diego Rosa entrou muito mal na equipe do Inter, errando passes, errando bote, errando desarme. Não gostei do jogo do Diego Rosa, apesar de eu achar ele um bom jogador. Só que, como eu disse, foi um primeiro tempo truncado, faltoso, e ali da metade desse segundo tempo para o final, só deu o Ceará. E aí é o que o Inter tem que ter atenção e ter cuidado. O Inter escapou de tomar um empate para o Ceará. Fez um muito bom primeiro tempo, fez um jogo morno no início do segundo tempo e do meio para o final só deu o Ceará. Teve cabeçada do Pedro Raul na trave, teve chance para o Pedro Henrique, que ia chegar sozinho batendo, e o Bernabé teve que dar um carrinho para tirar a bola. Teve chance no final do jogo e chuveirinho que o Rocher teve que ir para dar soco na bola, para se atirar na bola e ganhar tempo, enfim. Então, assim, eu acho que tem alguns cuidados que o Inter tem que ter. Eu não sei se foi pelo cansaço, porque o Roger, ele trocou jogadores em diversos setores da equipe, tá? Mas o Inter tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado porque fez um bom primeiro tempo, deveria ter mantido, mas acho que o resultado se sobrepõe. Mas os próximos jogos, e aí o Inter já tem quarta-feira o Santos lá em São Paulo, o Inter vai ter também que jogar mais bola para trazer confiança para as oitavas de final da Copa do Brasil e também da Libertadores. Bom, com a vitória o Inter passou o Grêmio, tá? 12º com 17 pontos, ainda tem jogos para acontecer na rodada, mas é 12º, 17 pontos, tá um pontinho atrás do Ceará que o Inter venceu hoje, tá certo? Deixa tua opinião sobre o jogo aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo e até depois, daqui a pouco, porque eu vou falar sobre o vestiário do Inter.